Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Hoje vamos falar um pouco do nosso irmão Jonas. Falar um pouco sobre a história de Jonas, o porquê que Jonas sofreu. Muitas das vezes a gente está sofrendo igual Jonas, mas por uma pequena falha que Jonas teve que nós também temos. Vamos ler no livro de Jonas, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Antes de tudo, vamos orar, irmãos, pedir a proteção do Espírito Santo, pedir que Deus interceda por nós, orar neste momento pelos doentes, orar por todos aqueles que necessitam verdadeiramente de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de falar de Ti, ó Pai. Falar do Teu amor, Senhor Jesus, e transmitir um pouco do Teu amor, Senhor Jesus, que sobreveio sobre mim, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um, Pai, que esteja ouvindo esse vídeo neste momento, Senhor Jesus. Abençoa cada um que esteja assistindo o vídeo nesse canal, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, suas famílias, ó Pai. Que nenhum mal, Senhor Jesus, sobrevenha sobre eles, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Irmãos, no capítulo 1 do livro de Jonas, nós vamos entender um pouquinho sobre a caminhada dele, como eu já disse. O porquê que Jonas sofreu. E o porquê que muitas vezes nós sofremos nas nossas vidas. E nós nos paramos para tentar o porquê que passamos por tanta dificuldade. Nesses pequenos 3 versículos a gente vai conseguir entender um pouco. A palavra de Deus no livro de Jonas diz assim: E veio sobre Jonas a palavra do Senhor, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Irmãos, a gente vê 3 versículos bem explicadinhos aqui. O porquê que Jonas sofreu tanto. Por um pequeno problema. Porque ele foi desobediente. Ele foi covarde. Jonas foi covarde. Porque Deus manda ele descer até a cidade de Nínive. Uma grande cidade que tinha naquelas redondezas. Mas Jonas, com medo do que o pessoal de Nínive podia fazer, com medo do que as pessoas de Nínive podiam fazer contra ele, ele negou o pedido de Deus. Ele foi desobediente. Ele desobedeceu a voz de Deus. Que Deus falou para ele descer e ele não quis descer. Ele quis pegar o caminho contrário do que Deus mandou. Quantas vezes na nossa vida nós tentamos pegar um caminho contrário do que Deus manda? Quantas vezes nas nossas vidas nós queremos seguir um caminho diferente do que Deus nos manda? Nessa caminhada, Jonas pega um navio que ele vai para Tarsis. Ele está em Jope, na cidade de Jope, e ele pega um navio direto para Tarsis. No meio desse caminho, Deus manda um vendaval sobre o mar. Um vendaval muito forte que nunca tinha se visto naqueles lugares. E nisso, os marinheiros se acham estranhos, eles não conseguem, eles não sabem o que está acontecendo, eles fazem de tudo, ele clama aos seus próprios deuses, mas nada resolve. Porque o problema não estava nos marinheiros, o problema estava em Jonas, na desobediência de Jonas. Estava ali em um profeta desobediente. Por que um profeta desobediente? Porque Deus manda ele descer e clamar contra a cidade, a profetizar contra aquela cidade de Nínive. E ele com medo do homem. Se Deus mandou, quem é o homem para fazer alguma coisa contra um profeta de Deus? Não é ninguém. Um homem, quando tenta contra o profeta de Deus, ele não é nada. Por quê? Porque Deus é tudo. O maioral mandou. Se Deus manda, faça. Quantos profetas hoje nós temos que não têm a coragem de fazer as coisas? Deus chega e manda: vai e fala para tal filho meu que é assim, assim, assado. Você com medo você não fala. Com medo você engasga. Quem que sofre a consequência? Aquele que Deus mandou você falar? Ou você que não quis fazer as promessas de Deus, que não quis cumprir com o que Deus mandava? Com certeza é você. Por quê? Porque você é um profeta medroso, amedrontado. Tem mais força para falar mal do seu irmão do que entregar uma profecia de Deus. Tem mais força para agir contra Deus do que agir a favor de Deus. Jonas, quando eles descobrem que o maior problema está em Jonas, eles falam para Jonas o que tem que fazer. Jonas fala para eles: lança-me ao mar, pois eu sou o erro. É por mim que está acontecendo tudo isso.
E Deus faz com um grande peixe, vem e abocanha Jonas, e Jonas fica 3 dias no interior desse peixe. Muitos falam que é uma baleia, mas a gente sabe que é um grande peixe. Deus não explica na Bíblia qual é esse grande peixe. E durante esses 3 dias, Jonas fica vivo dentro desse peixe. E onde ele vai ser jogado? Lá na praia de Nínive. Ele vai ser descido lá de novo em Nínive. Você pode correr, você pode fazer o que você quiser, mas quando Deus manda, Deus faz na sua vida. Quando Deus manda, Deus cumpre. Porque Ele não é um Deus de mentira. Ele não é um Deus que fala hoje, amanhã Ele troca de palavra, amanhã Ele troca de novo, amanhã Ele troca de novo. Não. Deus é um Deus de verdade. Deus é um Deus que cumpre, mesmo você não querendo. Quem sofre as consequências por não entregar uma promessa de Deus, não sou eu. É você. Mas se for eu também que não entregar, quem vai sofrer vai ser eu. Por quê? Porque Deus manda, Deus fala, Deus faz e você não quer fazer. Você é rebelde. Filho rebelde não quer fazer. Vamos lembrar agora de uma pequena passagem lá no livro de Daniel, no capítulo 3, no versículo 16 ao 30, que vem falar sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadraque, Mesaque e Abidnego. 3 jovens obedientes a Deus e temente a Deus. Tem tudo a ver com a história de Jonas, tá? Porque o rei Nabucodonosor fala para eles que, para a cidade inteira, que ao tocar da harpa, ao tocar do sino, ao tocar de alguma coisa que ele mandasse tocar naquele momento, eles teriam que parar, ajoelhar e adorar a imagem de ouro que foram feitos de Nabucodonosor. Só que eles, temente a Deus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, obediente a Deus, não tem coragem de fazer isso. Eles sabem o Deus que eles servem. Eles não são covardes como Jonas fez. Eles não são covardes como Jonas foi. Porque eles falam, não, eu não farei. E nisso o rei Nabucodonosor fica nervoso e manda eles para uma fornalha ardente. E eles, sabendo o Deus que eles servia, sabendo que se eles fizessem como Deus mandou, sabendo que se eles fizessem tudo conforme Deus, nada aconteceria. Eles são lançados. E o rei Nabucodonosor fica indignado com o que ele vê, porque no momento que ele joga os 3 na fornalha, um dos seus servos fala, Deus, Nabucodonosor, rei, aconteceu alguma coisa, não está queimando eles. A hora que o rei levanta para olhar, tem 4 lá dentro. Por que 4? Mas jogaram 3. Mas o quarto já estava lá dentro. Quando colocaram a fornalha para poder se aquecer, Deus já estava lá. O Espírito Santo de Deus já habitava lá dentro. Jesus já tinha descido lá dentro e ficado com eles. Havia 4 pessoas adorando lá dentro de Deus, andando em círculo, fazendo tudo que Deus mandou. Profeta verdadeiro, profeta de verdade. Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3 profetas de verdade que acreditavam na palavra de Deus e não fizeram o que o rei mandou. Agora Jonas, Jonas não podia fazer o que Deus mandou, porque Jonas tinha medo do mundo, Jonas tinha medo das pessoas. Você, profeta de Deus, eu, profeta de Deus, aquele que Deus manda fazer e não faz, paga o preço, e vai pagar mesmo, porque Deus, quando manda, Deus se cumpre. Deus se cumpre na nossa vida. E você que não quer fazer, espere, porque Deus tem algo contigo. E a hora que Deus mandar você na moenda, a hora que Deus colocar você, que é vaso, Ele pegar você, que Ele é oleiro, e a quebrar, começar a quebrar devagarzinho porque você não quer fazer, você vai parar e perguntar, ai Deus, por que eu tô passando por isso? Ai Jesus, por que aquilo? Ai meu Senhor, por que aquilo outro? Porque você é covarde, porque você não faz o que Deus manda, porque você não tem coragem de declarar o amor de Cristo, porque você tem evangelizado o seu irmão, na onde você trabalha. No momento que você está trabalhando, você tem evangelizado alguém? Ou nos momentos que você tem dentro da sua casa, você tem evangelizado alguém? Ou você tem ficado no celular só por ficar? Por quem você tem orado? Você tem feito as promessas de Deus? Você tem feito o que Deus manda? Ou você tem feito o que o demônio tem mandado? O que o mundo tem mandado? Ah, mas eu vou sofrer porque o mundo, quando a gente faz o que Deus quer, o mundo nos faz sofrer. Deus fala na Bíblia, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Temos sim muitas aflições quando a gente faz o propósito com Deus, quando a gente faz uma aliança com Deus. Temos muito, mas aquele que ele vive e reina para todo sempre, aquele que desceu no inferno, saqueou o inferno, roubou as
palavras de Deus lá embaixo que fala que Jesus desceu no inferno, saqueou o inferno e roubou a chave da morte para com ele, ressuscitou no terceiro dia. Está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso, nos dá a força, nos dá a graça. Ele não dá uma cruz maior que você pode carregar, meu irmão. Meu irmão, cumpra-se a palavra de Deus em suas vidas. Faça o que Deus manda. Pega nas suas mãos tudo aquilo que Deus te deu. Agarra, coloca dentro do seu coração e vai fazer o que Deus mandou. Porque Deus tem grande coisa na sua vida. Eu quero te agradecer por estar me ouvindo nesse momento. Quero que você reflita um pouco nessa palavra e peço também a Deus que tenha misericórdia de nós nesse momento tão triste que é esse momento de pandemia, que Deus venha confortar a família daqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que estão na UTI. Eu peço que Deus tenha misericórdia deles, que vai até lá e faça um grande milagre. E espero logo, logo poder estar fazendo mais vídeos e vamos fazer assim, irmãos, compartilhe esse vídeo. Faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Muitas pessoas precisam de ouvir um pouco da palavra de Deus nesse momento. O que nós mais necessitamos nesse momento de pandemia é ouvir a palavra de Deus. Irmãos, que Deus vos abençoe, que tenhamos um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até logo. Deus abençoe.